In other news this afternoon, Iowa native and well-known American picker Frank Fritz has died. Noutras notícias desta tarde, Frank Fritz, natural do Iowa e conhecido colhedor americano, morreu. Frank Fritz, um rosto conhecido entre os apanhadores americanos, viajou em tempos pelos Estados Unidos em busca de tesouros esquecidos. Morreu inesperadamente do que os media chamaram de um acidente vascular cerebral incomum, mas infeliz. Mas quando os relatórios toxicológicos revelaram vestígios de veneno e o FBI se envolveu, tudo começou a desmoronar-se. Mike Wolff, o seu companheiro de há mais de uma década, que em tempos chorou silenciosamente perante os mídia pela sua perda, está agora em tribunal acusado de homicídio de primeiro grau. E depois, numa reviravolta que ninguém esperava, não nega totalmente a acusação. Em vez disso, aponta o dedo a um nome ainda maior: Rick Harrison, o rei porno das estrelas porno. Por que é que Rick está a ser arrastado para esse caso? Poderá ser uma conspiração calculada para eliminar Frank e ganhar o controle sobre um império de TV avaliado em centenas de milhões de dólares? E será Mike Wolff mesmo o assassino? Ou apenas um peão levado ao limite num jogo de poder mais frio do que qualquer drama com guião? Acha que conhece os rostos conhecidos na TV? Pense novamente, porque o que está para acontecer vai mudar tudo. A morte suspeita de Frank Fritz. Quando a morte de Frank Fritz foi anunciada oficialmente, no início de 2021, a causa inicial foi listada como complicações relacionadas com um acidente vascular cerebral. De acordo com os registros médicos do Hospital Estadual de Iowa, onde Frank foi internado pela última vez, chegou inconsciente, apresentando sintomas repentinos como desorientação, dificuldade respiratória e batimentos cardíacos irregulares. Os relatórios dos paramédicos afirmaram que Frank foi encontrado no chão da cozinha, inconsciente durante pelo menos uma hora, sem sinais de trauma externo. Em muitos casos, estes sintomas correspondem a um acidente vascular cerebral, especialmente para alguém como Frank Fritz, que tinha um historial de obesidade, hipertensão arterial e dependência do álcool. No entanto, as reações da sua família e amigos próximos rapidamente levantaram dúvidas. O primo de Frank, Jeff Fritz, disse aos meios de comunicação locais que Frank tinha mostrado grandes melhorias na sua saúde durante os últimos 6 meses de 2020. Estava a alimentar-se bem, a fazer exercício e tinha parado de beber. Ninguém na família acreditava que ele morresse tão repentinamente. Na altura, Mike Wolff, ainda visto como o melhor amigo de Frank, foi o primeiro a dar a notícia nas redes sociais com uma homenagem emotiva. Frank fazia parte da alma dos apanhadores americanos. Perdi o meu irmão mais próximo, mas a partir desse momento, as peças começaram a encaixar. Certos pormenores dos últimos dias de Frank chamaram a atenção dos investigadores, principalmente o último jantar que Frank teve com Mike Wolff e alguns velhos amigos. Na noite anterior à sua hospitalização, uma participante, uma amiga de longa data, Susan T., disse que Frank parecia cansado depois de comer. Queixou-se de tonturas e náuseas, mas insistiu em ir para casa sozinho. Pensei que talvez a pressão dele tivesse descido. Ele já tinha tido isto antes, mas desta vez parecia pior do que o normal. Comentários aparentemente insignificantes como estes acabaram por ser a chave que abriu um caminho totalmente novo no caso. Cerca de 10 dias após a morte de Frank, o Laboratório Forense do Estado de Iowa divulgou o seu relatório toxicológico oficial, e foi aí que tudo veio ao de cima. Num documento de 14 páginas, os analistas forenses encontraram níveis anormalmente elevados de benzodiazepinas e depressores do sistema nervoso central no sangue e no estômago de Frank, quase 10 vezes a dose terapêutica padrão. Estas substâncias não estavam listadas em nenhuma das prescrições de Frank e eram totalmente inconsistentes com um diagnóstico de AVC. Não foi uma morte natural. Foi um envenenamento direcionado. Quando o relatório chegou ao Federal Bureau of Investigation, FBI, foi formada uma força-tarefa especial em coordenação com as autoridades locais. A primeira ronda de perguntas incluiu amigos, funcionários e familiares que interagiram com Frank durante as 2 últimas semanas de vida. Naturalmente, Mike Wolff, que via Frank regularmente e estava presente nesse último jantar, foi colocado sob vigilância imediata. Foi quando começaram a surgir descobertas perturbadoras. Durante uma busca à casa de Frank em Davenport, Iowa, os investigadores encontraram vários frascos de medicamentos no seu armário pessoal que tinham sido adulterados ou tinham rótulos alterados. Alguns deles continham vestígios de toxinas idênticas às que se encontram no organismo de Frank. O mais contundente é que a análise forense confirmou as impressões digitais de Mike Wolff em 2 dessas garrafas.
Quando questionado, Mike afirmou que uma vez ajudou Frank a organizar os seus medicamentos após uma lesão nas costas. Mas o horário, o local e os medicamentos não correspondiam. Isto marcou o momento em que a suspeita se transformou numa acusação silenciosa, mas sólida. E não se ficou por aqui. Evidências indiretas começaram a acumular-se. Imagens de vigilância do bairro de Frank mostraram Mike a entrar na casa de Frank na noite anterior ao incidente, algo que não tinha revelado no seu depoimento policial inicial. Além disso, uma mensagem de voz de Frank para um amigo próximo revelou um profundo desconforto. O Mike tem agido de forma estranha ultimamente. Continua a pressionar-me para sair do programa e entregar todos os direitos de produção. Não tenho a certeza se as suas intenções são boas, disse Frank numa gravação de 1 minuto e 40 segundos de um parceiro de quase 15 anos. Mike Wolf estava agora no centro de um plano de assassinato. E então, num movimento que abalou os mídia, Mike foi formalmente convocado para testemunhar perante um grande júri. Foi então que mudou de rumo. Apesar de negar qualquer envolvimento na morte de Frank, Mike afirmou que a verdadeira pessoa por detrás de tudo era nada mais, nada menos que Rick Harrison, o apresentador do Pawn Stars. Então por que arrastar Rick para isso? Não foi aleatório. Rick Harrison, uma figura conhecida do World of Antique Auctions do History Channel, tinha laços comerciais sobrepostos com Mike e Frank, embora nunca tenha aparecido publicamente com eles. Rick apoiou financeiramente empreendimentos de branding conjunto entre as suas franquias. E como será explorado nos próximos capítulos? Rick Harrison não era apenas um estranho. Ele era um elo essencial numa cadeia de lucros que poderia ser ameaçada pela presença contínua de Frank. O envenenamento de Frank Fritz já não é uma questão médica. É um processo crime com todos os elementos. Motivo? Método e provas físicas. Enquanto a família de Frank continua a lutar para restaurar o seu nome, o público olha agora para estas outrora acarinhadas personalidades da TV com uma perspectiva completamente diferente. Será Mike Wolf um assassino a sangue frio ou apenas um peão sacrificado num jogo muito maior? E se Rick Harrison estiver envolvido, qual foi exatamente a sua motivação? No centro de tudo isto, uma coisa é clara. Frank Fritz não morreu vítima de um acidente vascular cerebral. Foi assassinado e as pessoas ligadas à sua morte já foram ícones admirados em toda a América. Este caso não destrói apenas a confiança do público naqueles rostos amigáveis para a TV. Ela expõe uma dura verdade. Por detrás das luzes glamurosas dos reality shows, existe um mundo cruel onde até um amigo pode ser o assassino ou a última testemunha de uma execução perfeitamente planeada. Mike Wolf, de amigo a suspeito. Durante mais de uma década, Mike Wolf e Frank Fritz foram como dois lados da mesma moeda em American Pickers. Complementares, próximos e indissociáveis. Mike era o rosto extrovertido e falador do programa nos média, enquanto Frank era a metade mais terra a terra e detalhista, geralmente responsável por avaliar o valor histórico e monetário das multas. De 2010 a 2020, a dupla foi presença assídua nos reality shows americanos, percorrendo o interior do Centro-Oeste até ao Deep South, em busca de objetos esquecidos com valor oculto. Não criaram apenas um reality show de sucesso. Criaram uma marca adorada por milhões, mas o que aconteceu fora das câmeras estava longe do que o público foi levado a acreditar. De acordo com vários membros da equipe de produção, as tensões entre Frank e Mike começaram a surgir por volta de 2018, quando a saúde de Frank começou a deteriorar-se devido a complicações da doença de Crohn e ao alcoolismo. Frank começou a faltar às filmagens com frequência, obrigando Mike a assumir uma maior carga de trabalho no ecrã à medida que a pressão da produção aumentava, assim como a análise sobre a disparidade salarial. Várias fontes afirmam que Mike iniciou discussões com os produtores sobre a reestruturação do programa, sugerindo ideias como a eliminação gradual de Frank em preparação para um formato de apresentador a solo. As tensões nos bastidores aumentaram. A equipe relatou que Mike ficava cada vez mais frio com Frank, falava menos com ele e culpava-o frequentemente quando a audiência caía. Tudo permaneceu à porta fechada até Frank abandonar discretamente o programa em 2020, sem qualquer explicação formal. Publicamente, Mike partilhou publicações sentimentais e expressou tristeza, mas Frank permaneceu estranhamente em silêncio. Numa breve entrevista ao The Sun após a sua saída, Frank disse apenas: "Não saí do programa porque queria." Olhando para trás, esta declaração parece um prenúncio assustador do que estava para vir. Após a morte de Frank, o comportamento de Mike Wolf não se assemelhava ao de um amigo enlutado. Poucos dias após o funeral,
estava de volta ao escritório de produção para reuniões sobre a continuação do programa. Um membro anônimo da equipe disse ao FBI: Mike não chorou. Só queria saber se tínhamos guiões prontos para a nova temporada e se o público aceitaria o formato sem Frank. As decisões financeiras surgiram rapidamente, desde a renegociação dos direitos de imagem relacionados com Frank até a reformulação dos contratos de anúncios. Parecia que Mike já tinha planeado um futuro sem o seu parceiro de longa data, mas os detalhes mais suspeitos vieram do rastro digital. Mensagens de texto e e-mails obtidos pelo FBI a partir do telefone e computador pessoal de Mike Wolf. Numa mensagem enviada a um produtor apenas 48 horas antes de Frank ser hospitalizado, Mike escreveu: "Está na hora de eu tratar de tudo. O Frank fez a sua parte. Agora é a minha vez de assumir o cargo." Embora possa ser lido como automotivação, num contexto jurídico, estas palavras sugerem fortemente premeditação. Outro e-mail enviado a um distribuidor de televisão canadiano tinha como título New American Pickers 2 Project, e em anexo estava um plano de produção para uma nova temporada sem Frank Fritz, datado apenas 10 dias antes da morte de Frank. O FBI citou estes documentos como prova de intenção e planeamento estratégico para assumir o controle da franquia. Mas o que fez Mike passar de testemunha a principal suspeito foram as provas físicas encontradas na casa de Frank. Impressões digitais de Mike em 2 frascos de comprimidos que continham as substâncias tóxicas que mataram Frank. Embora Mike tenha alegado ter ajudado Frank com os seus medicamentos dias antes, a análise forense encontrou estas impressões digitais menos de 48 horas antes da morte de Frank. Durante uma segunda ronda de interrogatórios do FBI, o tom de Mike mudou. Já não sustentava a inocência absoluta e começou a aludir à pressão externa e a alguém mais poderoso por detrás da situação. Após quase 6 horas de interrogatório, Mike revelou finalmente um nome: Rick Harrison, o magnata por detrás de Pawn Stars e alguém com laços comerciais obscuros com Mike e Frank. De acordo com a declaração de Mike, Rick Harrison abordou-o em privado em diversas ocasiões em reality shows, propondo um plano para tirar Frank de cena de forma a reestruturar as parcerias de marca entre os selecionadores americanos e os Pawn Stars. Num e-mail enviado para o tribunal por Mike, Rick terá escrito: Mike, se quer permanecer no topo, não deixe que a fraqueza de Frank destrua o império que construiu. Tome uma atitude. Eu estou aqui para te ajudar. Esta única alegação mudou toda a direção do caso. Mike Wolf, que antes era o principal suspeito, estava agora a redirecionar a investigação para alguém ainda mais influente. Alguns viram isto como uma manobra desesperada, mas outros, especialmente analistas criminais, sugeriram que isto poderia indicar uma conspiração maior, ou até mesmo um mentor por detrás das negociações: Rick Harrison, especialmente considerando que Rick teria a ganhar financeiramente com o controle exclusivo de Mike sobre os apanhadores americanos através de acordos de licenciamento, desmembramento de mercadorias e uma expansão conjunta das cadeias de retalho de antiguidades. Legalmente, esta reviravolta colocou Mike Wolf numa situação difícil. Se envenenou Frank, as provas físicas são contundentes, mas se ele foi apenas o executor do esquema de outra pessoa, especificamente de Rick Harrison, então o motivo por detrás da morte de Frank torna-se muito mais complexo. É por isso que o FBI alargou a investigação para incluir registros financeiros, parcerias comerciais e registros de comunicação entre estes 2 titãs dos reality shows. De uma adorada personalidade da TV a um homem retratado como frágil e calculista, Mike Wolf estava a ser rapidamente reenquadrado como um possível peão num jogo de poder financeiro para eliminar Frank Fritz. Enquanto o público recuperava das revelações, os investigadores começaram a fazer perguntas mais profundas. Terá sido a morte de Frank apenas a ponta do iceberg onde a fama, a fortuna e a influência podem transformar qualquer um num assassino? O papel de Rick Harrison exposto quando Mike Wolf nomeou Rick Harrison pela primeira vez na sala de interrogatório como alguém que teve uma influência significativa na morte de Frank Fritz. Muitos meios de comunicação social e fãs apressaram a informação como uma tática de distração. Rick, aos olhos do público, era um empresário astuto, mas simpático, mais conhecido como a estrela de Pawn Stars, um dos reality shows de maior sucesso de sempre, no ar há mais de 20 temporadas. Com a sua personalidade calma, informada e acessível, Rick era visto como alguém acima de qualquer suspeita. Mas o que tornou este caso realmente perturbador foi a forma como as provas reais começaram lentamente a sugerir que Rick Harrison não era o estranho que dizia ser.
Sempre existiram laços comerciais estreitos entre Mike Wolff e Rick Harrison. Desde 2015 que os dois colaboram em projetos que envolvem redes de souvenirs, licenciamento de imagens e branding de produtos vintage. Em vários acordos de distribuição privada, Rick investiu capital em spin-offs de American Pickers para diversificar o alcance comercial do programa. Estas parcerias nunca foram tornadas públicas, mas operavam discretamente através de fundos de investimento privados e de empresas de fachada. Fundamentalmente, enquanto Frank Fritz, cofundador e detentor parcial dos direitos, fosse vivo, Rick não poderia garantir o controle total sobre estes investimentos. Após a declaração de Mike Wolff, o FBI reviu todos os e-mails, mensagens de texto e transações financeiras entre Rick e Mike nos 18 meses anteriores à morte de Frank. Uma sequência de e-mails de dezembro de 2020, apenas 4 semanas antes de Frank ser hospitalizado, rapidamente se destacou. Nele, Rick escreveu: Frank está a abrandar tudo. O tempo não espera. Mike. Sem-se ao volante, tudo se desmorona. Estou pronto. Quando estiver pronto para agir, eu apoiá-lo-ei totalmente. A mensagem era vaga, sem menção direta a irregularidades, mas muito sugestiva e psicologicamente manipuladora. Mensagens semelhantes surgiram frequentemente entre outubro e janeiro, exatamente o período em que a saúde de Frank estava a deteriorar-se e ele estava a afastar-se das aparições públicas. Ainda mais preocupante foi uma série de transferências financeiras da empresa de Rick, a Harrison Holdings, para uma conta discricionária ligada à Wolff Media, proprietária da American Pickers. Cada transferência era de apenas dezenas de milhares de dólares. Mas as linhas do memorando causaram surpresa. Consultoria Estratégica de Marca. Apoio à reestruturação a longo prazo. Embora estes pagamentos não fossem ilegais no papel, implicavam que Rick beneficiaria financeiramente se Frank Fritz já não fizesse parte da franquia. O que aumentou ainda mais as suspeitas foi o completo silêncio de Rick após a morte de Frank, apesar de já ter aparecido com ele em eventos comerciais públicos. Foi apenas quando as especulações dos mídias se intensificaram que Rick, através do seu advogado, emitiu uma breve declaração alegando que não tinha qualquer envolvimento no falecimento de Frank Fritz e que todas as alegações eram infundadas. Mas os registros do FBI contradiziam esta aparência calma. Rick fez 5 chamadas para Mike Wolff nas 24 horas seguintes à morte de Frank. Nenhuma condolência pública, nenhuma comunicação aos fãs, apenas contato encriptado e silencioso. Uma segunda testemunha importante apresentou-se, Robert Harris, antigo assistente comercial de Rick. Durante um depoimento de 3 horas, Robert revelou que Rick tinha discutido abertamente a aquisição de uma participação na American Pickers caso Frank se afastasse. Rick não disse como Frank sairia, testemunhou Robert, mas enfatizou que isso aconteceria no primeiro trimestre de 2021, pouco antes de Frank falecer. De acordo com os analistas do FBI, esta declaração sugeria uma estratégia comercial premeditada, algo que não existiria sem planos para destituir Frank. Ainda mais contundente foi um e-mail interno de Rick para o seu consultor jurídico, no qual perguntou sobre as opções de acesso aos direitos de conteúdo da American Pickers no caso de um parceiro perder capacidade operacional. Esta é uma linguagem jurídica normalmente utilizada em cenários que envolvem morte ou incapacitação. O e-mail foi datado de 6 de janeiro de 2021, apenas 5 dias antes de Frank sofrer o seu evento médico fatal. Quanto ao motivo, Rick Harrison tinha muito a perder e ainda mais a ganhar. As estrelas porno, embora ainda estivessem no ar, estavam a perder audiência desde 2018. Uma aliança de marcas com a American Pickers, especialmente uma totalmente controlada por Mike Wolff, permitiria a Rick alcançar um público mais vasto, otimizar as licenças de merchandising e lançar um novo império no gênero de realidade antiga. Frank, que valorizava a autenticidade e se opunha à comercialização excessiva, foi o obstáculo final. Durante o mesmo período, Rick também esteve sob forte pressão financeira. Um relatório financeiro interno que foi divulgado pela sua empresa revelou mais de 1,2 milhões de dólares em dívidas de longo prazo ligadas à expansão falhada do Porn Plaza, um complexo de retalho em Las Vegas. Fortalecer os laços com a Wolff Media foi a forma de Rick recuperar a posição financeira e de marca, de acordo com um especialista cujo testemunho consta dos autos do caso. Peça a peça, o puzzle começou a formar uma imagem nítida. Mike Wolff, pressionado pelas audiências e finanças pessoais, foi impulsionado, orientado e incentivado financeiramente por Rick Harrison a reestruturar a marca.
O desaparecimento de Frank Fritz não foi aleatório. Foi um resultado calculado, com Rick a orquestrar por detrás das cortinas. Cada movimento disfarçado de estratégia empresarial, mas no fundo era uma decisão implacável. Uma vida considerada dispensável. Os investigadores já não veem Rick Harrison como um empreendedor experiente. Agora é visto como uma figura central num dos casos criminais mais chocantes da história dos reality shows. E se as crescentes provas continuarem a apontar para o seu envolvimento nesta conspiração, não será apenas a sua carreira que estará em causa, mas a sua liberdade. A investigação do FBI. Quando o relatório toxicológico oficial confirmou que Frank Fritz tinha morrido por envenenamento por um composto farmacêutico controlado, a Federal Bureau of Investigation, FBI, interveio oficialmente a pedido das autoridades do estado de Iowa. A partir desse ponto, o incidente deixou de ser a morte súbita de uma personalidade da TV. Tornou-se um caso criminal federal envolvendo suspeita de homicídio premeditado, conspiração e motivação financeira em grande escala. Na primeira semana em que assumiu o caso, o FBI iniciou uma investigação tripla, reconstruindo a linha do tempo de todos os que tiveram contato próximo com Frank nas 2 semanas anteriores à sua morte. Conduzindo uma varredura forense digital de dispositivos de comunicação e contas financeiras, e revendo todas as transações ligadas à propriedade e propriedade intelectual dos catadores americanos. Um motivo provável por detrás do crime. Imagens de câmeras de segurança do bairro residencial de Frank confirmaram que Mike Wolf visitou a casa de Frank 3 vezes durante a última semana de vida, incluindo o último jantar que partilharam. De salientar que nenhuma destas visitas foi registrada no cronograma oficial de filmagens, protocolo padrão para qualquer pessoa associada à produção do programa. Todas as visitas não eram anunciadas e ocorriam à noite. Na visita final, Mike permaneceu ali durante mais de 1 hora e 20 minutos, período estimado em que Frank começou a apresentar sintomas de envenenamento. O FBI também extraiu dados de GPS do veículo de Mike Wolf, confirmando que o seu percurso de viagem de ida e volta para a casa de Frank estava perfeitamente alinhado com as imagens da câmera. Entretanto, o telefone pessoal de Mike, apreendido através de um mandado de busca, continha mensagens de texto parcialmente apagadas, incluindo várias trocas com Rick Harrison antes da noite da hospitalização de Frank. Numa mensagem recuperada, Rick escreveu: "Estás demasiado perto para voltar atrás agora. Mike, não percas a coragem. Termine limpo para que possa começar do zero." A mensagem tinha a data e hora das 22h37, poucas horas antes de Frank ser levado de urgência para o hospital em estado crítico. Simultaneamente, os investigadores recuperaram uma gravação de voz guardada automaticamente no telefone de Frank Fritz, uma funcionalidade que ele tinha ativado para documentar chamadas importantes com os produtores. Na gravação de 3 minutos, Frank confidenciou em termos de um parente: "Não me sinto mais segura perto do Mike. Está a dizer coisas estranhas, como se quisesse que eu me fosse embora. O Rick também estava a aprontar alguma? Não sei em quem posso confiar." Foi a primeira evidência direta de que o próprio Frank se sentiu ameaçado e suspeito de traição por parte dos seus 2 aliados profissionais mais próximos. Além das provas digitais, o FBI lançou uma investigação profunda sobre as transações financeiras de Rick Harrison e Mike Wolf. Descobriram uma série de transferências suspeitas através de empresas de fachada. Uma transferência de $75 mil da Harrison Holdings para uma entidade chamada MW Creative Ventures LLC foi rotulada como Fundo de Desenvolvimento de Produtos de TV. Mas os analistas financeiros forenses confirmaram que este não era um investimento comum. O dinheiro foi transferido apenas 5 dias antes da morte de Frank. O FBI também descobriu que Rick tinha instruído a sua equipe jurídica para redigir cláusulas de contingência relacionadas com os direitos de exploração de imagem dos selecionadores americanos no caso de mudanças de pessoal de nível executivo. Frases como estas são normalmente reservadas para situações que envolvem morte, incapacidade legal ou renúncia forçada. Então, por que é que Rick estava a preparar o terreno legal como se já soubesse que Frank não estaria por perto? Além da análise comportamental, o FBI focou-se nos motivos pessoais, um fator crucial nos crimes intencionais. Os registros financeiros de Mike Wolf mostravam sinais de instabilidade, vários investimentos falhados, juntamente com dívidas crescentes ligadas à expansão da rede de retalho de arqueologia, levaram-no a um ponto de ruptura financeira no final de 2020. Obter o controle total sobre os selecionadores americanos sem ter de partilhar lucros ou decisões com Frank teria permitido a Mike reestruturar as suas finanças,
garantir acordos de licenciamento comercial e assumir o controle exclusivo das negociações em curso com o History Channel. Rick Harrison não estava sob mínima pressão. De acordo com relatórios de uma empresa de auditoria independente, Rick estava sobrecarregado com dívidas de longo prazo de empreendimentos, imobiliários falhados e modelos de negócio de baixo desempenho em Las Vegas. As estrelas porno estavam estagnadas em termos de audiência, e uma aliança de marca com os apanhadores americanos, que tinham uma base de fãs igualmente devota, foi uma tábua de salvação. Mas tal parceria só seria viável se Frank Fritz, que se opunha à comercialização excessiva e detinha poder de veto sobre novos contratos, deixasse de fazer parte da equação. Por estas razões, o FBI começou a tratar o caso como uma conspiração, com Rick como planeador estratégico e financiador, e Mike como executor direto. Embora a investigação esteja em curso, a acusação já apresentou uma vasta gama de provas ao grande júri. Provas físicas, impressões digitais em medicamentos envenenados, registros digitais, mensagens de texto, e-mails, registros de GPS e motivação financeira para ambos os suspeitos, comentou um ex-agente do FBI nos 60 Minutes. Este caso é um claro lembrete de que os crimes de colarinho branco, especialmente em reality shows, não envolvem apenas fraude ou evasão fiscal. Pode evoluir para assassinato quando os riscos são suficientemente elevados para apagar qualquer sentido de moralidade ou humanidade. Embora o veredito final ainda esteja pendente, o caso já obrigou o público norte-americano a reavaliar a forma como idolatram as personalidades da televisão. Mike Wolfe já não é o alegre colhedor que vagueia pelas estradas rurais. Rick Harrison já não é o chefe espertinho da casa de penhores. Ambos estão agora sob o olhar atento da lei federal e a enfrentar a questão mais crítica das suas vidas. A ganância, a fama e o medo de perder o poder podem levar alguém a cometer um assassinato? Mike Wolfe em julgamento. O caso contra Rick Harrison. Em junho de 2024, o Tribunal Federal em Des Moines, Iowa, tornou-se o foco da atenção nacional. Num julgamento diferente de tudo o que já se viu na história dos reality shows, Mike Wolfe, fundador e host do American Pickers, foi acusado de homicídio em primeiro grau pela morte do seu companheiro de longa data, Frank Fritz. Mas o que elevou o julgamento de um processo criminal a um espetáculo mediático global foi a alegação de Mike Wolfe em tribunal de que Rick Harrison não estava apenas envolvido, era o mentor. Desde a primeira audição, a equipe de defesa de Mike Wolfe, um poderoso escritório de advogados de Chicago, construiu a sua estratégia em 2 pilares. Negue que Mike tenha causado diretamente a morte de Frank e redirecione os holofotes para Rick Harrison como o arquiteto da trama. Nas declarações iniciais, o advogado principal de Mike disse ao júri: "O meu cliente foi manipulado. Não matou o seu amigo, mas foi guiado, seduzido e encurralado numa posição impossível por um homem. Rick Harrison, o verdadeiro marionetista por detrás desta tragédia." Entretanto, os procuradores sustentaram que Mike tinha motivo, meios e contato direto com as provas. Mas agora que Rick Harrison foi arrastado para a narrativa, o caso tornou-se mais complexo. Os procuradores precisavam de distinguir os atores principais dos secundários e determinar quem realmente causou a morte de Frank. O julgamento durou várias semanas, com dezenas de testemunhas e peritos forenses. O ponto de viragem aconteceu na 3ª semana, quando Mike Wolfe testemunhou em sua própria defesa, uma atitude ousada, rara nos julgamentos de homicídio de primeiro grau. Vestido com um fato cinzento simples, com a voz baixa e trêmula, Mike contou sobre uma amizade de uma década com Frank, as suas viagens de carro, as quesilhas e o período negro em que Frank começou a entrar em declínio. "Nunca imaginei que estaria aqui sentado", disse Mike, "mas não consigo ficar em silêncio quando sei quem realmente mexeu os cordelinhos." A defesa apresentou então uma série de e-mails e mensagens encriptadas nunca antes vistas. Um e-mail enviado por Rick Harrison a Mike apenas 48 horas após uma reunião à porta fechada em Las Vegas. Dizia: "Se quer avançar, precisa de estar disposto a sacrificar-se. Não podemos mais carregar este legado apodrecido." Segundo Mike, Rick referia-se a Frank como legado em decomposição, que via como um fardo financeiro, emocional e estratégico. Outra mensagem condenatória dizia: "Eu trato da parte legal. Só tens de garantir que o Frank sai de cena. Eu trato do resto." A mensagem foi enviada através de uma aplicação de mensagens segura. Apesar de os advogados de Rick, presentes em tribunal, se terem oposto e alegado que as mensagens foram retiradas do contexto, a perícia digital do FBI confirmou que as mensagens eram autênticas.
com registro de data e hora e sincronizadas por GPS. A defesa apresentou ainda uma gravação áudio nunca antes ouvida, uma chamada telefônica entre Mike e Rick, gravada 3 dias após a morte de Frank ter sido confirmada. A voz de Rick era baixa e fria. Tudo isto vai acabar em breve. A imprensa vai avançar. O público vai adaptar-se. O que importa agora é que aproveite o momento. Eu disse, basta seguir em frente. Não houve confissão direta, mas o tom e o momento silenciaram o tribunal. Outra revelação importante no depoimento de Mike foi um rascunho do acordo de licenciamento da American Pickers, preparado por Rick Harrison, que excluía o nome de Frank da estrutura de propriedade. O rascunho foi datado de 2 semanas antes da morte de Frank. Não consegui assinar, disse Mike, com a voz embargada. Mas Rick disse-me que se não assinasse perderia tudo. E se Frank ainda estivesse vivo, bloquearia. Os procuradores, no entanto, não deixaram Mike transferir a culpa tão facilmente e reagiram apresentando provas forenses. Impressões digitais de Mike nos frascos de medicamentos contendo o veneno fatal. Mike admitiu que tinha manuseado os frascos enquanto ajudava a limpar o armário de medicamentos de Frank, mas não conseguiu explicar por que é que as suas impressões digitais foram encontradas nos 2 frascos que continham especificamente toxinas. A defesa mudou novamente de ideias, alegando que Rick foi quem forneceu os frascos de substituição disfarçados de suplementos, através de uma transportadora terceirizada, e que Mike foi um participante involuntário, e não um envenenador. Chegaram mesmo a apresentar uma cópia de um pedido farmacêutico feito através de um distribuidor sediado no Nevada, com pagamento rastreado até uma subsidiária da Harrison Holdings. O pedido incluía compostos correspondentes aos encontrados no corpo de Frank. Rick Harrison, que ainda não tinha sido formalmente acusado, manteve-se em silêncio e não compareceu em tribunal. Mas a pressão estava a aumentar, de um nome periférico no depoimento de Mike. Rick estava agora a ser puxado para o centro do palco como o suposto mentor. A comunicação social explodiu em perguntas. Se Rick era inocente, por que é que não falou? Por que é que cancelou todas as aparições públicas? Retirou-se de eventos e fechou várias lojas de pornografia durante esse período? O julgamento atingiu um auge dramático quando a testemunha Susan Thompson, que tinha partilhado o último jantar de Frank e Mike, subiu ao banco das testemunhas. Ela testemunhou que Rick fez uma videochamada para Mike nessa mesma noite. Durante a chamada, ouvi claramente o Rick dizer: "Não te esqueças da razão pela qual estás a fazer isto. O Frank é o passado. O futuro é teu." A declaração foi o último prego no caixão da imagem pública de Rick Harrison. Embora o julgamento ainda não tivesse terminado, era evidente que Mike Wolf já não estava sozinho no banco dos réus. As provas que apresentou, e-mails, gravações áudio, faturas e testemunhos, não só ajudaram a tirar parte do peso legal de cima dele, como também alargaram o âmbito do caso a uma investigação maior, dirigida a Rick Harrison e às suas empresas afiliadas. Um ecossistema podre de reality shows. Após semanas de depoimentos, debates e exposições, o que surgiu não foi apenas um caso de assassinato. Foi o colapso de um sistema de televisão que era anteriormente visto como autêntico, identificável e real. As consequências do caso de Mike Wolf, acusado de matar Frank Fritz e Rick Harrison, alegadamente o mentor do crime, não só tiraram uma vida, como mergulharam toda a indústria dos reality shows numa crise de confiança. Os reality shows surgiram originalmente como um contraste refrescante ao tédio dos guiões. Desde concursos de sobrevivência e programas de encontros a sucessos de caça de antiguidades como American Pickers e Porn Stars, o público encontrou conforto no que pareciam ser pessoas reais, situações reais. Mas à medida que a indústria crescia, também o seu lado negro crescia. A pressão da fama, aliada à fome de lucro, transforma os amigos em rivais e, por vezes, em algozes. O caso de Frank Fritz é a prova. Outrora, um tipo comum que se tornou uma celebridade. Frank tornou-se vítima dos holofotes que ajudou a acender. À medida que o sucesso do programa atingia o auge, a sua saúde debilitada deixou de ser recebida com empatia, mas sim vista como uma desvantagem. Mike Wolf, o seu companheiro de longa data, evoluiu de amigo para suposto cúmplice. Rick Harrison, outrora uma figura periférica, surgiu como uma força obscura que escrevia a vida real de acordo com o seu gosto. Ninguém o disse em voz alta, mas todos sabiam que os reality shows já não eram reais. Por detrás dos sorrisos, das brincadeiras e das trocas havia guiões, contratos, quotas de desempenho e estratégias de marca implacáveis.
Frank não foi a primeira pessoa a ser expulsa de um programa por ser comercialmente inconveniente, mas pode ser o primeiro a perder a vida como resultado direto da eliminação. O escândalo também levantou questões urgentes sobre as redes e produtoras que possibilitam este ambiente, especialmente a History Channel, que supervisionava tanto estrelas pornô como apanhadores americanos. Por que é que figuras como Rick e Mike tinham um controle quase total sobre o conteúdo e o merchandising? Por que é que não existia um sistema de supervisão independente para sinalizar laços financeiros suspeitos? E como poderia um homem visivelmente doente como Frank continuar a ser empurrado para o ecrã, apesar dos claros sinais de declínio físico e mental? A comunicação social americana, após o choque inicial, começou a investigar a fundo. A Variety apelidou o caso de Watergate dos reality shows. O The Atlantic publicou a morte de Frank, o que é real hoje em dia. E a Rolling Stone não se conteve. Se o que Mike disse for verdade, Rick Harrison não é apenas um rei aqui de porn shop. É um mestre das marionetas sobre a vida e a morte. Para sermos justos, o público não é totalmente inocente. Os espectadores alimentam a procura. As audiências decidem quais os programas que sobrevivem ou morrem. A obsessão por drama, choque e reviravoltas surpreendentes obriga os produtores a criar tensão a todo o custo. E quando acabam os conflitos fabricados, até mesmo pessoas reais, até mesmo amizades reais, até mesmo vidas reais, tornam-se acessórios numa tragédia improvisada. Olhando para as últimas aparições de Frank em American Pickers, os sinais são dolorosamente claros. A expressão tensa de Mike, as conversas tensas, a edição desconexa e uma estranha distância emocional entre dois homens que antes eram vistos como irmãos. Mas o público estava muito envolvido, muito entretido, muito disposto a acreditar que estava tudo bem. Quando a verdade veio ao de cima, era a confiança. Não apenas um homem que se tinha perdido para sempre. O caso Frank Fritz é um alerta para a indústria global de reality shows. Da Coreia do Sul ao Reino Unido, dos gigantes da televisão por cabo às estações locais vietnamitas. O fenômeno da imagem em detrimento da integridade já não é um segredo. Mas agora, com um caso criminal a abalar a essência do gênero, a indústria precisa de confrontar a questão. Onde está o limite? E quem traça essa linha? A pública, a lei ou a consciência de quem está atrás das câmeras? O que começou por ser uma morte aparentemente natural, desfez-se em camadas e mais camadas de conspiração, motivadas por motivos financeiros, ambição e profundas inseguranças sobre a relevância da carreira. Os amigos transformaram-se em adversários. As fidelidades ruíram sob o peso dos jogos de poder. E independentemente da forma como o tribunal decida, se Rick Harrison for formalmente acusado ou não, uma verdade já não pode ser enterrada. No mundo dos reality shows, a fama pode ter um preço mortal. Deixe-nos saber o que pensa nos comentários abaixo. Não se esqueça de gostar, partilhar e subscrever para ficar atualizado sobre os últimos acontecimentos deste caso chocante. Porque a verdade, por mais profundamente enterrada, encontra sempre o seu caminho para a superfície.